Graças a paz, irmãos. Estava muito perto. As três irmãs, é a primeira vez que vem aqui na nossa igreja? Mas mesmo assim, vamos dar o bem-vindo, né? Já. Por favor, irmãos, bem-vindos. Sejam. Pode colocar aí. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre o livro de Números. Falar sobre o livro de Números, depois de a gente ter acabado, pode se assentar, de ter eleições, é uma situação meio difícil. Porque o livro de Números, ele tem uma proposta interessante. Por favor, abra aí sua Bíblia em Números primeiro. Números primeiro. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois que eles saíram da terra do Egito. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, aqui apresentaremos, Pai, o livro de Números. Um dos livros, Senhor, mais importantes da Bíblia. Senhor, ele compõe o Pentateuco, Pai. Os 5 livros mais sagrados da Torá. Então, Pai, que o Senhor possa entrar no nosso coração, nos revelar, Senhor, o profundo e o oculto da Tua palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, a demonstrar a Seu povo. E que Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Se colocamos aqui como servos, Pai, do Teu nome. E, Senhor, mais uma vez, servimos a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Números, ele fala sobre a peregrinação do povo no deserto. Ele foi escrito por Moisés. O nome dele em hebraico é Batamir, que significa no deserto. Esse livro, o nome dele grego vem do censo que Moisés faz, do capítulo 1 ao 26, que é a contagem do povo. Mas, quando a gente vai estudar o livro de Números, profundamente, a gente entende uma coisa. É Deus ensinando o povo a ser povo no deserto. Sabe qual que é a proposta do livro? Você pega pessoas, vamos ver se a gente se identifica, que tem uma mente escrava. Pessoas que elas acham que o senhor delas, que é Faraó, tem o poder e o domínio sobre a mente dela. O livro de Número, ele faz uma separação das pessoas. Ele separa quem é escravo de livre, quem é guerreiro de medroso. Ele separa quem é líder de pessoas que são subordinadas. Ele faz essa separação. Sabe o que é interessante quando você entende o livro de Números? Você começa a entender que é no deserto que Deus ele faz a separação de pessoas. Que é perante as lutas que ele demonstra quem é quem. Eu acho uma coisa interessante, né? Foi-se muito falado aqui sobre política. Eu tinha uma professora de escola dominical, escola de jovens. Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu contei a história para minha esposa. O livro que ela mais ensinava para nós era Números. Ó, que interessante. Ela me chamou até para pregar na igreja dela, mas é dia dos jovens aqui. Eu falei, não posso ir porque eu tenho que honrar meus jovens lá. Primeiro eu honro os meus para depois ir para fora. E sabe o que é interessante? Ela sempre pregava esse livro. Ela falou, o dia que vocês aprenderem esse livro, vocês vão parar de ser tolo e deixar de ser escravo. Porque até dentro da igreja, às vezes, a gente é escravo. E a propósito do livro de Números é separar quem é quem.
vocês vão ver, durante aqui a explanação desse livro, muitas situações pontuais que mostram que o povo é rebelde, que o povo é contra o líder, que o povo é vendido facilmente. E aí a gente vai trabalhar. Não estou falando de política, eu estou falando do livro de Números. Pode parecer com a realidade que nós estamos vivendo hoje, por isso que eu falei que é uma coisa que vai se ligar. E às vezes Deus faz essas coisas para a gente aprender, né? Segundo slide. A proposta do livro, ele é dividido em 4 sessões. Passa para o segundo aí, Varão. Primeiro, a preparação do povo para sair do Sinai. A segunda parte do livro, ele é dividido em 4 partes principais. Quando você entende essas 4 partes principais, você entende a perspectiva do livro. Porque não adianta eu chegar aqui e explanar o livro sem você entender aquilo que o livro quer deixar para você. Você tem que entender. Você tem que entender a profundidade do livro. Ele é um livro que ensina o povo na onde? Ele ensina o povo no deserto. Então, qual que é a primeira coisa que Moisés ele vai fazer do capítulo 1 ao 10? Ele vai preparar o povo para sair do Sinai. Porque o povo ele é acomodado com as coisas. Às vezes a gente quer chegar aqui e trazer um bom estudo, trazer uma boa palavra, trazer um bom ensinamento, mas o povo é acostumado com as coisas fáceis. Ele é acostumado, o povo ele é preguiçoso. Isso aí é desde os tempos bíblicos. Aí, a segunda é a proposta deles irem até a planície de Moabe. E aí você vai ver como Deus vai desenvolvendo o povo. Durante isso, ele vai ensinando as leis. A terceira proposta chega nas profecias de Balaão, que é uma proposta muito inteligente, que eu vou pegar um ponto pontual. Eu vou pontuar um ponto aqui. Nesse e no último, vocês vão entender. E a terceira é Deus instruindo o povo sobre a promessa da terra. Entendeu? Deus preparou o povo no deserto para chegar. Teve gente que falhou lá, Deus já separou lá. Deus separou os que eram covardes. Os que eram covardes não iam herdar. Não adianta, se nós formos covardes, a gente não vai herdar o céu. Se a gente for covarde, se a gente abaixar a cabeça, a gente não vai herdar nada. E isso é interessante, quando a gente vem para uma igreja dessa aqui, que a gente nada na contramão das outras, a gente é louco. A gente é biruta, você está pregando muita palavra, você está ensinando o povo, vocês estão errados. Sabia? Tem pastores, amigo meu, de grande igreja, que fala isso para mim. Eu falo, o dia que eu deixar de viver a Bíblia pelo que você pensa, eu largo o cristianismo e volto para o mundo. Porque é bem mais fácil para mim. Porque enquanto eu estiver nadando contra a mão do mundo, eu estou indo para o céu. E quando eu estiver a favor do mundo, eu vou para o inferno. Então, quem que eu vou seguir? E aí você vai ver durante esse livro. A primeira separação aqui, ele faz a chamada do 1 ao 51 do povo. Por que ele está separando o povo? Ele precisa saber quantos homens tem capaz para lutar. Que interessante. Ele estava fazendo, a gente vai sair da província e a gente vai chegar lá e a gente vai ter dificuldade. Eu já vou preparar o meu povo aqui para a dificuldade lá. Porque a gente tem muitos adversários. Então eu vou separar quem que vai ser o líder, quem que vai coordenar o povo na batalha, quem que vai cuidar, cada um da tua tribo. Aí ele faz a separação das tribos por acampamentos. O interessante de se analisar, primeira coisa para você tirar a pessoa da mentalidade de escravo é você mostrar que ela tem capacidade. Um líder que não te mostra que você tem capacidade de crescer, ele quer que você continue com a mente de escravo. Um líder que não te mostra a capacidade que você tem de batalhar junto, ele quer que você continue escravo. É cada um dentro da sua função, mas se eu não te mostro a capacidade que você tem, você nunca vai se libertar. Você nunca vai lutar.
E essa é a primeira proposta do primeiro capítulo de Números. Ele quer mostrar quem o povo é. Ele quer mostrar que o povo tem uma identidade, que o povo pode lutar. E ele fala assim, ó, eu quero os homens capazes de lutar. Dos 30 aos 50 anos. Aí a segunda, ele vai separar por tribos. Ele vai dar uma identidade para o povo. Ele vai falar assim, ó, vocês têm que saber quem vocês é nesse deserto. Porque, imagina, por que o povo queria ficar no Sinai? Porque o povo estava acomodado. E um povo acomodado se torna um povo fraco. Tem um dito na Torá e no islamismo que ele fala assim, que tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempo fácil. Pessoas no tempo fácil se tornam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis que fazem pessoas fortes. Entende? A gente tem que ensinar nosso povo a batalhar. Se a gente não ensinar nosso povo a batalhar, ele não vai. Aí, no terceiro capítulo, ele fala sobre a tribo de Levi. Isso aqui é interessante. Alguém poderia ler para mim? Sobre a tribo de Levi aqui, deixa eu encontrar o versículo. É o 11, é o 3:11. Lê alguém para mim. Olha que interessante aqui. Quando você vai analisar o texto, Deus está falando assim, quem que é o primogênito? É aquele que vai herdar a herança da família, certo? Os levitas são os primogênitos de Deus. Quem que é o levita? Aí você vai estudar um pouquinho, né? Tem que ver as perspectivas do outro livro. Levi é a tribo que não receberia herança. Mas Deus, ele é tão tremendo que ele sabe que ele é uma tribo cruel, é um povo que não presta pela sua descendência. E Deus falou assim, não, eles são os meus primogênitos. Deus escolheu os piores para ser os primogênitos dele. Não tem uma ligação aqui? Deus escolheu os loucos. Falou assim, ó, todo mundo vai ter herança, mas esses aqui vão ter a herança minha. É isso, vai falar também no livro de Levítico. E aí ele vai lá e dá uma missão para os levitas. Por quê? Porque se nós somos um povo abençoado, quem segue nós é? Ó, vamos lá de novo. Se você é abençoado, quem segue você? E teve tribos que, vendo o poder de Israel, se uniu a ela. E aí eles vão falar um pouquinho sobre os cotitas, sobre os jeremitas, sobre os meritas e diversas outras tribos ali que estavam ali dentro. Falou, ó, vocês dividem, que eles vão te ajudar no trabalho. Eles não vão fazer a função sacerdotal, porque a função sacerdotal é de quem? Eles vão te ajudar no trabalho. Eles vão tear para vocês. E quem vai cuidar do povo estrangeiro é vocês, levita. Ó Deus, já com a graça aí. Fala que não tem graça no Antigo Testamento. Ó aqui, ó. Aí ele vai falar para os levitas purificarem o acampamento. E Deus vai dar a primeira lei para eles. Sabe por quê? Porque um povo que não tem lei, ele ainda é escravo. Se você não segue a regra, você ainda é escravo. Se você é rebelde, você ainda é escravo. Aí você vai perguntar comigo, mas eu não fazer, quer dizer que eu sou escravo? Sim, você é escravo da sua rebeldia. Aí ele já dá uma lei aqui para o povo. Ele fala assim, ó, se tiver uma mulher que acusam ela de ter adulterado, faz um teste com ela. Ó, para você ver, Deus já vem com sua justiça. Só que ele está ensinando o povo a legislar. Ele está ensinando o povo a trabalhar suas leis. Porque quando você quer fazer um povo sério, você ensina a lei para ele. Você ensina a palavra de Deus para eles. Você dá caminhos para que eles possam fazer. Você chega e fala assim,
você dá um regimento interno, você dá educação para os seus filhos, você ensina os filhos dos irmãos que eles também devem ser obreiro, que eles têm também uma... palavra fugiu da minha cabeça. Que eles também têm um ministério. Isso você faz um povo forte. Você tem que ensinar o povo a deixar de ser escravo. Aí ele vai falar sobre o voto dos Nazareu e a bênção dos levitas, no capítulo 6. O que é o voto do Nazareu? É o voto que Sansão fez, que João Batista fez. Aquele de não cortar o cabelo e não tomar o vinho. Homens de outras tribos poderiam fazer esse voto. Porque é um voto para separar as pessoas para Deus. E quem fazia esses votos geralmente eram os ruins. Você vê, era Sansão, era João Batista. Eram homens que queriam ter uma vida com Deus além daquilo. Eles queriam ter mais uma profundidade. Então eles faziam o voto do Nazareu. Hoje em dia, é só você orar, jejuar e amar a Deus, que Ele já te dá essa ligação direta com Ele. Né? Isso é a graça. A bênção sacerdotal. O interessante é que eu vou trazer aqui um pouquinho para nós. A bênção está em mim, que sou evangelista, ou está em vocês, que é a igreja? Está em mim, que sou evangelista, ou está em vocês, que é a igreja? A bênção. A bênção está em mim? Está nos dois? Vou perguntar de novo, teve um irmão que foi dúvida. A bênção está em mim, Alan, Inácio, ser humano igual a vocês, ou a bênção de Deus está sobre a sua vida? Eu apenas tenho um chamado evangelístico. Eu só fui chamado para guiar o povo. A bênção do Senhor, como está escrito em Pedro, sacerdote e geração separada, está em vocês também. A bênção do Senhor só não está em mim. Eu apenas sou um dos porta-voz de Deus. Como você também é. E eu estou aqui para guiar a igreja. Para trazer almas para a igreja. Na época dos levitas, a bênção estava sobre eles. A bênção estava sobre Moisés, a bênção estava sobre o líder. Hoje, pela graça, a bênção está sobre todos nós. Aí ele vai falar das ofertas da congregação, né? Falar de oferta é difícil. Por quê? Ele está dando lei. Porque o povo ele precisa ser grato ao Deus que ele tem. Porque todos os deuses eram entregados oferta. Você é grato pelo Deus que você tem? Vamos lá. Vou perguntar de novo. Você é grato pelo Deus que você tem? Você serve com excelência? Não, seja sincero, você serve com excelência? Você é um bom pai? Você é um bom marido? A pergunta é para as esposas, os irmãos de arroz ligeiro, né? Seus maridos são bons? Suas esposas são boas? Aí, ó, eu ia perguntar se os filhos são bons, só que o Pedro está do lado da mãe dele aqui e ele está sendo coagido a falar que é. E ela já olhou para ele antes da pergunta. Eu falei, não, Pedro, você é meu amigo, eu vou deixar quieto. Se você é uma pessoa que honra, você já está ofertando a Deus. Mas você tem que ser grato. Você tem que ser grato pela igreja, você tem que ser grato pelo seu casamento. Porque a pessoa que é grata, ela automaticamente quer melhorar. A pessoa que não é grata, ela vai melhorar para quê? Quem melhora é porque é grato. E aí, é isso que fala a oferta. E quando ele fala sobre oferta em números, ele fala que ele não aceita oferta de coração fechado, de coração com ódio. Ele aceita de coração contrito. Né? Ele dissere. Eu não dissiro os corações das pessoas. Se você chegar aqui e falar, você roubou 1 milhão, eu sei que você roubou 1 milhão, não sei. Chegar, vou dar 1 milhão para a igreja. Eu vou aceitar. Eu vou orar assim e falar, Deus, foi o Senhor que proveu. Mas Deus conhece seu coração. Vou falar, ordinário, roubou, né? E agora está querendo a bênção. Deus conhece. Eu não conheço seu coração. Mas se você quiser dar 1 milhão para a igreja,
Evangelista Luana, evangelista Renilson estão ali, você pode fazer o Pix. Né? Não, vai que alguém se... Só não rouba. Eu já estou falando disso, é certo. Aí, ele faz para os levitas montarem as lâmpadas, as coisas, os adornos que vai ter no tabernáculo. E logo após, ele já ensina a celebrar a Páscoa. Por quê? É igual a gente aprendeu na Reforma Protestante. Um povo que esquece seu passado, comete os mesmos erros, negligencia seu futuro. Mas ele comete os mesmos erros de lá de trás. E o povo era rebelde. Você vai ver que já ele vai cometer os mesmos erros. Aí ele faz 2 trombetas para chamar o povo, porque o povo era muito. Aí no capítulo 11 ao 35, o povo já tem a primeira falha com Deus. Porque eles falam assim, Moisés, só você ouve a voz do Senhor? A gente também quer ouvir. Já se levanta contra Moisés, que é o líder. O povo é fácil? Aí, nossa, eu fiquei feliz. Vamos de novo. Vamos responder com vontade. Vocês são fácil? Ô, glória! Porque senão eu ia falar, vamos trocar com seus pastores. Vocês pastoriam seus pastores, e aí vamos ver quem é fácil. Aí o povo está lá, eu quero ouvir a voz de Deus. Vem um vento, ninguém consegue ouvir a voz de Deus. Capítulo 11 de Números, do 1º até o 22. Ninguém consegue ouvir a voz de Deus. Aí, teve pessoas que se levantaram porque conseguiram, porque o coração delas era contrito, que elas estavam com Deus, que elas eram sinceras. Aí tem um rebelde lá, que mais na frente ele vai aparecer de novo, fala, isso é impossível. O que Deus faz? Deus marca onde ele está, em volta com fogo. Deus se apresenta com fogo para eles. Por quê? Está agindo com rebeldia. Deus já sabe quem é os dele. Os outros ali têm que seguir a voz daqueles que ouviram. Só que eles não querem seguir, porque eles são rebeldes. Sim, tem alguma coisa a ver com o nosso futuro aí. Tem pessoas que estão falando, lá futuramente pode acontecer o mal. Ah, não, eu vou fazer o que eu quero. Amém. O fogo do Senhor vai vir, e se você não estiver dentro do arraial, você vai ser consumido. Aí, o povo reclama que está com fome. Porque o povo é assim. Uma hora reclama do líder, outra hora reclama de Deus, outra hora reclama do marido, outra hora reclama da esposa, aí reclama do líder. Aí Deus fala, tá bom, Moisés, eu vou mandar umas cordelinhas cair. O povo teve que caçar? Não. Chegaram, tinha um monte de codorna lá para eles comerem à vontade. E o que é interessante, quando a gente lê o capítulo 11, abaixo do 22, era todo dia Deus mandava codorna para o povo comer. Deus não é que nem uns aí que promete carne e não tem. Deus, ele é todo dia, prometeu a carne e estava lá. Aí, o povo, vocês acham o povo um pouco rebelde? Aí os líderes, por causa que o líder cometeu um deslize, Moisés, os irmãos dele, que eram seus principais apoiadores, falaram assim, Moisés está errado lá. E foram reclamar com Deus. Aí tem o capítulo 12. São do 1 até o 16, é eles falando mal de Moisés para Deus. Não, de Deus para Moisés. É uma coisa incrível. As pessoas que é para apoiar, tá falando contra. Falou, não, ele cometeu pecado aí. Aí o povo já tinha sofrido. Vamos olhar para trás. Era fogo que Deus mandou. O povo reclamou de comida, tinha codorna. Por quê? Porque Moisés era um homem que tinha uma ligação com Deus. Aí, Deus responde. Por quê? Moisés, não, Arão e Miriam também ouviam a voz de Deus. Então, Deus vai responder para eles. Eu vou aqui que eu tenho... Lá na frente eu vou apontar mais algumas coisas. Mas a resposta de Deus é simples. Ele fala assim, para vocês, está em Êxodo, eu falo em forma de nuvem, de visões, de parábolas. Moisés,
Eu falo é face a face. Quer ver? Com vocês eu tenho um relacionamentinho. Com ele, meu relacionamento é profundo. Ele me ouve. Aí já acabou com eles. Aí Miriam ainda estava revoltada, Deus foi lá e colocou uma lepra nela. Por quê? Quando a gente se levanta com rebeldia e estamos errados, nós temos que ter a humildade de parar e falar com o outro. Sabe por quê? Porque o castigo de Deus está na soberba. Ninguém está aqui. Não é porque eu sou evangelista e professor de teologia que eu sou melhor que você diante de Deus. Ele vai olhar o que nós somos de verdade, o que nós estamos fazendo de verdade. Aí eu vou... Por que Deus castigou Miriam? Porque o desejo dela era tomar a liderança, não era o bem do povo. E quem estava com Miriam também padeceu. Porque eles viram, falaram, nosso líder está com lepra. E aí? Arão só não morreu porque Deus já tinha matado os filhos dele por fazer coisas erradas. Aí a gente vai para o capítulo 13. Quando Moisés, ele toma a decisão de mandar os espias para a terra. O interessante de quando a gente olha Números, Deus está criando o quê? Um povo livre. Vamos lá, Deus está criando um povo? E um povo livre, ele quer as melhores coisas. Não adianta você estar aqui dentro da igreja e eu pregar para você todo dia e você ser escravo aqui dentro. Se eu te dou condições todo dia de ser uma pessoa melhor. A pior pessoa não é aquela que é escravo dentro do mundo, é aquela que está dentro da igreja e a mente dela é escrava. Porque ela quer estar no mundo. Porque ela quer as coisas que não é dela. Ela é escrava das coisas. E ele envia os espias para explorar a terra. A terra é boa. A terra é maravilhosa. Eles trazem uma uva lá que é 2 homens para carregar a uva. Só que o que acontece? O que toma eles é o medo. Sabe por quê? Porque você é escravo. Escravo sabe lutar? Aí Deus já faz outra separação. Os homens que têm medo dos homens que vão conquistar. Porque se a gente ficar pensando só nas pequenas coisas, a gente nunca vai conquistar nada. O interessante, irmãos, eu vou contar um pessoal aqui. Eu comecei a trabalhar com marketing na igreja. Todo mundo falava para mim, isso aí não vai dar certo. A igreja não precisa ser divulgada, a gente tem evangelização na rua. Aí o que veio? Quem sabia trabalhar com marketing, conseguiu fazer live, fazia banner. Quando a igreja veio de novo, a igreja das pessoas que faziam marketing cresceu. Aí as pessoas que não faziam falavam, pelo amor de Deus, me ensina. Até dinheiro me ofereceram. Aí, sabe o que é interessante? Isso aí é a visão além. Porque às vezes a gente fala assim, para que eu vou fazer seminário? É igual todo mundo fala, fazer seminário é besteira. Hoje em dia a gente é uma das melhores igrejas que faz seminário aí. E as pessoas pedem nossa ajuda para fazer seminário. Sabe por quê? Porque a gente não teve medo, a gente teve a vontade de conquistar. Quando a gente tiver medo aqui na igreja, a gente não vai conquistar nada. Para com isso aí a gente aprende no livro de Números. Quando você tiver medo de fazer, você não vai conquistar nada. Quando você não chegar e falar assim, eu estou contra isso aí. Um dia você pode chegar e falar, Alan, eu sou contra aquela palavra que você pregou e falou isso. Aí eu vou te pedir para me mostrar na Bíblia. O difícil é você conseguir me convencer na Bíblia. Mas, o que acontece? Mas se você conseguir, irmão, eu vou falar, parabéns, você está certo. Sabe por quê? Porque eu quero que você seja livre. E o livre, ele não pode ter medo de enfrentar. Ele tem que ter a vontade de conquistar. Aí o povo vai lá, e eles relatam, né? Isso aí eu já falei para vocês. Quem que são os 2 homens que se levantam a favor, que eles querem conquistar a terra?
Só Josué e Calebe. Quando Moisés ouve o relato, Moisés e um de cada tribo. Tem quantos homens lá? Um de cada tribo tem 12. 12 homens. Só 2 contra a maioria que é 10. Aí Deus falou com esses homens. 13, 26. Leia aí para mim. Ao 27, alguém. Ao 28. Pode ler alguém para mim? Números 13, 26, 26 ao 28. Leu 30 alguém para mim. Os que têm medo, eles levam medo para os outros. É sempre assim. Se eu chegar aqui na igreja e falar assim, ó irmão, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai cair. As pessoas já têm medo. O que vai acontecer? Elas vão falar, pastor, isso aqui vai cair. Mas se tem uma voz que se levanta e fala ao contrário, fala assim, ó, a gente tem que lutar, porque é nossa terra por herança. Os outros vão se incentivar a levantar. Deus matou toda a geração desses homens aqui, até 20 anos. Os que herdaram foram os filhos deles até 20 anos. Josué e Calebe foram os únicos que tiveram o prêmio de Deus. Sabe por quê? Porque Deus deu a vontade de conquistar, mas a gente tem medo da luta. E aí, um herdou a terra, a melhor terra, e o outro se tornou líder do povo. Qual que você tem? É o medo de perder ou a vontade de conquistar? Não, fala sinceramente. Você tem o medo de perder ou a vontade de conquistar? Então você tem que ter atitudes para isso. Aí, o povo está com medo. E o que o povo faz? 14. O povo quer voltar para o Egito. Por quê? É fácil voltar para a servidão. Você vê, não é criticando quem foi para o mundo. Mas, qual que é mais fácil? Servir um Deus que te dá a verdadeira liberdade, mas você quer a falsa, ou servir no mundo que você pode fazer o que você quiser? Qual que é mais fácil? Vamos voltar para o Egito. Voltar para o Egito é mais fácil. O Egito é mais gostoso. O mundo é melhor. Aí que está. Quando você tem a mente escravo, você quer comer cebola. Mas na terra prometida você pode comer uva e beber mel. Mas você quer cebola. É a mesma coisa. Deus, quando Ele te tira de uma posição, Ele quer que você evolua. Ele não quer que você degrade. Mas se você só quer comer cebola, por que Deus Ele faz isso aí com o povo? O povo quer voltar para o Egito. Aí ele fala das ofertas de súplica e das ofertas voluntárias. E todo aquele que desrespeitar a lei, aqui não está falando só da lei do sábado, era morto. E ele fala também sobre a abordagem das roupas. Por quê? Porque o povo de Deus, ele tem que ter uma diferença entre o povo. Se eu ver um mundano e eu ver um filho de Deus, eu tenho que ver a diferença entre eles. Às vezes a gente fala assim, a diferença está na roupa. Não, porque eu posso... Isso aqui, irmão, ó. Tem pessoas lá na minha empresa, os caras só se vestem com um terno de mais linho fino.
Só que tudo tem um coração ruim. É a roupa que diferencia? A roupa faz parte, porque quando você quer uma diferença, você começa a mudar certas vestimentas suas. Não é verdade? Você começa a abandonar certos hábitos. Mas não é só a roupa, é aquilo que reflete em você. Ó. Porque é muito fácil hoje eu chegar aqui e falar assim, ó irmão, eu sou o santo e quem está comigo vai para o céu. Isso é mentira. Quem está com Jesus vai para o céu. Mas você vai ver nas minhas atitudes Jesus Cristo. Abre 1 João 2:4, eu acho. Lê aí para mim, pastora. Quando eu falo que eu estou com Jesus e eu não guardo as mínimas coisas comigo, não está a verdade. Ó o povo. O povo perece porque ele não tem conhecimento. O povo perece porque é rebelde. Agora vamos lá. Números 16. A revolta de Coré. Sabe aquele que eu falei lá atrás para você? Um dia chega. Pessoas se levantando contra o ministério, Deus revela quem é. Isso não é que eu estou falando que Deus vai te exaltar. É porque Deus, Ele odeia a rebeldia. Ele odeia o coração que não é contrito com o projeto. Às vezes você está aqui, mas você não é contrito com o projeto. Né? Eu não estou falando para você que é porque eu não sou obreiro. Não. Você às vezes não dizima, você não ajuda a lavar um banheiro, você não desliga a luz da igreja. Isso tudo faz a gente não ser contrito, a gente ser contra. Só que ele fazia revolta no meio do povo, falava assim, ó, eu que devo ser o verdadeiro líder. Ele, como Miriam, queria o lugar de Moisés. Coré, ele fez tantas coisas ruins que homens foram com ele. Ele era filho de sacerdotes. Então, ele era da linhagem de Levi. Que Deus ficou tão revoltado com ele que Deus nem deixou os homens matar ele. Deus abriu um buraco no meio da terra, ele e as pessoas que estavam se revoltando com ele, e ele caiu lá dentro. Uns dizem, os comentaristas, que ele foi direto para o inferno. Que falavam que dava para ouvir os gritos dele de lá. Pra você ver, a revolta do homem foi tão grande que Deus abriu um buraco para matar ele. Não foi nem seus adversários, foi Deus. Aí no número 17, Deus mostra que é com Moisés. Ele vai lá e faz a vara de Arão, está na mão de Moisés florescer. Então Deus falou, ó povo, teve essa revolta aqui, mas eu não sou com aqueles homens. Aqueles homens lá morreram, que eram rebeldes. Eu sou com esses aqui, ó. Aí a vara floresceu. Como a vara que não está num pé, floresce. Me explica esse milagre aí. É só Deus que faz. A gente era cortado da videira verdadeira. E se Deus fosse por nós para nós chegar até a igreja, Ele permitiu que nós dessemos frutos. No 18, ele diferencia os sacerdotes e os levitas e pede para os levitas também uma oferta. Né? Interessante da gente analisar aqui é o que Deus fez. É o 18. Deus fala assim, vocês são meu povo, vocês são operados por mim. Vocês são os piores, mas eu quis vocês para mim. Então, vocês também têm que ser gratos, vocês têm que ofertar. Aí ele faz uma purificação para os sacerdotes, porque não é qualquer homem que vai se tornar sacerdote. Não é qualquer um de nós, porque
Porque nós somos o espelho, o exemplo da igreja. Se eu falar aqui na igreja que eu vou fazer A e eu fizer B, você vai se decepcionar comigo. Eu tenho que saber, como líder, como pastor, como evangelista, que as minhas atitudes refletem na igreja. E eu tenho que saber também que se nos momentos certos eu me calar, Deus vai estar comigo. Mas tem momentos que Deus me impulsiona a falar. E eu tenho que falar mesmo. Eu tenho que gritar perante as redes sociais. Eu tenho que falar perante a criminalidade dos políticos. Eu tenho que falar perante a criminalidade do povo. Eu tenho que falar se há corrupção na igreja. Sabe por quê? Porque Deus vai condenar a minha alma. E as pessoas que estão indo para o inferno comigo. Porque fui eu que levei, fui eu que fui o líder. E eu tenho que ter essa ciência. Porque quando eu me calo com as coisas erradas, a justiça não é feita. Aí ele vai falar da passagem por Edom. E pulei é o 20. Moisés faz sair água da rocha pela segunda vez. Né? E não fala. Que Deus falou para ele, toca na rocha, e ele feriu. E Deus já não ia fazer nem Miriam, nem Arão herdar a terra prometida. Moisés, por essa atitude errada, ele não herdou. Porque às vezes a pessoa fica farta. E é problema meu se você está com problema no seu casamento? Eu tenho que te ajudar. Eu estava dando aula aqui, né? Estou com meu amigo aqui, Joelson, né? Joelson agora é meu aluno, irmão. Eu falei, tem um pouco aluno da Ágape. Agora eu tenho, acho que mais 2 aí vai entrar, eu não posso falar mais isso. Joelson está comigo lá. Aí a irmã, ela estava contando uma história lá para nós. Falei, irmã, e o irmão falou que ele se envolvia muito com o problema das pessoas. E ser um líder é sair do problema. Você tem que ouvir a pessoa, mas você não pode se envolver no problema dela. E Moisés se envolveu no problema do povo. Irmão, teve uma vez que eu estava me preparando para ser evangelista. Eu contei a história um dia para os evangelistas que eles se racharam. Aí o pastor falou, vamos ali que a gente vai aconselhar uma jovem. Eu falei, tá bom, pastor. Sentei lá, falei, irmão, você, sério. E a menina começou a contar os problemas dela. Eu paralisei. E ela contando lá, aí era uma meia-noite, acabou os problemas. Aí o pastor levantou e estava indo embora. Eu estava na cadeira ainda, que eu não conseguia levantar. De tanto problema que a mulher falou. Eu, pastor, vamos, Alan, vamos. Falei, pastor, mas eu não acredito. Ele falou, isso é normal. Semana que vem nós vamos tratar outra. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu falava, Deus, eu já acordava e sonhava com o problema da menina. Eu falei, Jesus Cristo. Aí, disse, não, você não pode se envolver assim. Você tem que aconselhar. 3 dias, irmão, sem dormir. Aí Moisés estava, porque o povo traz problema. Você viu? Só em 20 capítulos eu já contei uns 21 problemas que o povo trouxe para Moisés. Em 20 capítulos. Aí o povo vai passar por Edom. Sabe o que é interessante? Porque o rei de Edom não deixa eles passar. Porque o povo de Israel já estava com o apelido de formigas. Que aonde eles chegavam, eles destruíam tudo e levavam. Só que Deus mandou ele pedir passagem para o rei de Edom. E ele não deu. Aí a ira de Deus foi sobre ele. Utilizou o povo, acabou com Edom. Aí Arão morre, que é o principal dos sacerdotes levíticos. Deus permite que Arão morra, porque ele se levantou lá atrás sobre Moisés. Só que Moisés amava tanto os irmãos dele que ele pediu misericórdia. E Deus deu a misericórdia. Mas Deus precisa que quem entre na terra prometida seja pessoas que têm as características que eu falei para você lá atrás. Precisa ser livre de mente. Precisa saber o que é medo, o que é a vontade de conquistar. Precisa saber lutar. E a quarta, que é a mais importante, o deserto é para não deixar rebelde. Arão era rebelde, então tinha que morrer no deserto. Aí o Números 21 fala a vitória sobre eles, sobre os cananeus, e
na terra que eles estavam, tinha uma serpente que picava os homens. Deus sabia que o povo era tão idólatra. Deus, ele tem poder de nos curar? Se Deus falar assim, ó, Alan, eu sou testemunho de um milagre vivo, que não era nem para mim andar, e hoje eu ando. Eu não era nem para mim andar. Deus, ele me deu esse privilégio de ser um milagre vivo, né? Eu bebia, na época que eu bebia, Deus, ele fazia uma coisa comigo que eu não conseguia mexer minhas pernas. As pessoas estranhavam quando eu bebia muito. No outro dia eu não conseguia mexer minhas pernas. Aí quando passava, um dia a menina falou, sabe por que Deus faz isso com você? Porque você é rebelde. E ele está te mostrando todo dia que isso é um milagre. Você tem que parar de ser rebelde. Aí o povo era idólatra. Então Deus levantou uma serpente. Lá na frente, Deuteronômio, quando o pastor lê, que ele vai ensinar no próximo mês, você vai aprender que essa serpente se tornou erro para o povo. Porque as serpentes iam, no deserto que eles estavam, picavam eles ficavam doentes e morriam. Aí Deus falou assim, ó, como não dá para curar todo mundo ao mesmo tempo, porque o povo não tinha fé suficiente, que essa é a verdade, Deus falou, levanta uma serpente de bronze, quando olharem, eles serão curados. Ó, para você ver como Deus é poderoso. Eles não precisavam ofertar nada para a serpente. É olhar e ser curado. Ó. Aí o povo era rebelde com Deus. Aí eles fizeram a jornada para o Moabe. Porque o objetivo deles era chegar até a planície de Moabe. Porque eles conquistariam a parte sul de Israel. Aí, os moabitas ficaram com medo, certo? E aí começou, porque o povo era como formiga. Eles já derrotam um rei ali no capítulo 21. No capítulo 22, eles pedem a ajuda de Balaão, né? Um dia eu vou expor sobre esse livro aqui. Balaão e a sua jumenta, né? E sabe o que é interessante? Quando você vai estudar mais a fundo a história de Balaão, você vê que Balaão, na sua juventude, ele servia a Baal. Só que ele, ouvindo falar do povo de Deus, ele começou a seguir o povo de Deus, porque ele era amonita, Balaão. E os homens falavam que a palavra dele se cumpria. Ó, para você ver como é o poder de Deus. O homem só de ouvir falar se converteu. Não parece nosso amigo Paulo? Só que ele ainda tinha coisas do mundo. Ele falou, ó, Deus falou que não é para mim com vocês. Na passagem cita lá. O que é 22. Lê aí para mim. 22, 7 ao 9. Lê alguém aí para mim. Ó, presta atenção. Balaão ele servia a quem? Balaão ele servia ao Senhor, que está falando. Ele não servia a rei nenhum, que está numa caverna, afastado. Ele foi excluso do seu povo. Como que ele vai amaldiçoar o povo que é do Deus que ele serve? Não tem como. Deus não permitiu. Falou, meu povo? Você não pode amaldiçoar meu povo. Por quê? Porque eu já dei a lei para ele. Eu estou limpando o povo, eu estou tirando o povo da escravidão. Às vezes, a gente é muito levado pela profecia. Só que, sabe o que é interessante? Deus sabia o coração dele.
Porque o coração dele estava nos presentes. Então ele continua perguntando para Deus se ele pode amaldiçoar o povo. E ele pergunta, Deus fala, vai com eles. Aí, mas Deus manda um anjo para matar ele. Isso que é interessante. Aí sua jumentinha de muito tempo, ela fala, foi Balaão que ouviu a jumenta ou foi Deus que permitiu que Balaão entendesse a jumenta? E é uma pergunta difícil isso aí. Ó, lê o 22, 28 alguém aí para mim. Continua lendo. Espera aí. E é assim o povo também. O povo é ingrato. Às vezes nós faz tudo pelas pessoas. Um deslize, às vezes a gente fala uma coisa que a pessoa não gosta, ela já, eu quero te matar. Você não entende as coisas. Mas ela serviu tantos anos para ele, ela queria só o bem dele. Aí, quem que aparece para ele? É o capítulo 31. Lê alguém aí. Ó, é o 22, 31. Aí, Deus permite que ele veja o anjo, porque ele fala assim, ó, não estou aí nesse negócio seu. Só que o anjo deixa ele ir. Aí a gente vai agora para o capítulo 23 e 24. Agora para você ver, quando é um profeta com medo. Balaão vai lá e profetiza a primeira vez. Eu coloquei aqui, poderia colocar as profecias que Balaão fez, né? Ele profetizou, bem dizendo o povo de Israel. Sabe por quê? Porque se ele soubesse, se ele amaldiçoasse, a maldição iria cair sobre ele. E Deus não estava nisso aí. Aí no outro capítulo, ele vai lá a terceira, a quarta, a quinta vez. Ele não consegue, porque ele não pode maldizer o povo de Deus. Ele não pode. Porque quando você maldiz alguém que está certo, que está correndo correto, a maldição vai cair sobre você. Não pode falar contra o povo. Deus ele permite que aconteçam certas coisas na sua vida para que a gente venha crescer. E ele falando, aí, o que acontece? Eles têm uma ideia, que aí é no capítulo 25, 1. 25, 1. Espera aí. E aí, o 25, do 1 ao 6 para mim. Quem pode ler o 25 do 1 ao 6? Espera aí um momento. O que fizeram? Ó, eu não posso maldizer o povo, porque o povo... Não, porque o povo está correto. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seduzir o povo com as coisas do mundo. Ó, eu vou seduzir o jovem. Falar, olha como aquela menina é bonita. Ele sempre usa as mesmas estratégias. A gente que não repara nas estratégias do diabo. Olha, meu, seu pastor às vezes está falando, está batendo muito na igreja. É melhor você ir para outra. Ele seduz as pessoas. Eles ludibriam. E aquilo é só ilusão. Porque eles querem falar assim, ó, deixa de servir seu Deus para servir o homem que casar com uma moabita. Ele se torna o quê? Ele se torna amaldiçoado, porque judeu tem que casar com Deus. Mas ele automaticamente se torna do povo de Moab. Você vai matar alguém que é seu parente? O homem que se prostitui e serve a outro Deus,
dentro da Bíblia, israelita, ele não está desviado dentro da igreja, né, vamos falar assim, o que acontece com ele? Ele vai se perder. E vai ser fácil de ser amaldiçoado e pegado e trazido para as coisas do diabo. Né? Às vezes tem coisas dentro da igreja que a gente aceita, mas é errado. É o diabo querendo seduzir nós para fora. Ele utiliza aqui, eu posso falar aqui umas 15 coisas que ele utilizou para enganar o povo. Dinheiro, mas ele seduziu as pessoas com mulheres do mundo. Ele seduziu pessoas com as falsidades do mundo. Às vezes a gente fala de Esaú, que se trocou pelo prato, a gente se troca por bem menos. Né? Isso aí é outra mensagem. Aí ele vai falar da recontagem. Por quê? Porque Deus teve que purificar o povo de novo. Deus teve que separar. Porque ainda aquelas pessoas tinham o coração escravo. Por isso que elas se envolveram. E quando você tem um coração escravo, eu posso fazer de tudo por você. Você não vai se converter. Não adianta. Se você tem um coração escravo ainda, aí Deus faz de novo. Ele cuida de novo do povo, ele traz o que ele fez no capítulo 1, o povo para a reflexão, ele purifica o povo, ele separa o povo para que o povo possa caminhar e herdar a terra prometida. Aí vai falar de duas coisas muito interessantes. A gente vai ver lá na frente. Teve duas mulheres, teve as filhas de Zelofiate, que na Bíblia a gente vai falar, são as mulheres que receberam a herança pelo seu pai. Na época bíblica, quem recebia a herança era o homem. Vamos lá. O homem primogênito recebia a herança. Essas mulheres, o pai delas morreram e elas não eram casadas. Então elas não tinham direito sobre a terra. Quando elas reivindicam, Deus vai sobre a terra e fala a favor delas. Falou, para essas mulheres vocês vão fazer assim. O interessante é que a gente olha e fala assim que a gente não tem voz. Quando a gente luta pelo certo, quem vai batalhar por nós é Deus. Não adianta, às vezes, a gente estar num lugar e lutar pelo errado, porque Deus não vai batalhar por você. E é essa lição que tira pelas filhas de Zelofiade. E a promessa delas vai chegar. Aí, Moisés está velho e sabe que vai morrer. O que ele faz? Ele levanta o próximo líder, que é Josué. Né? Cadê o irmão Josué? Ele levanta o próximo líder, sabe por quê? Porque todo líder precisa de um sucessor. Eu só vou crescer se eu tiver um sucessor. A igreja só vai crescer se tiver alguém para continuar o trabalho. E Deus, se eu não tiver nenhum, Ele mesmo levanta. O povo queria outro, mas Deus falou que era Josué. Que o nome de Josué é Oséias. Mas Deus tinha tanto amor por ele que falou assim, ó, seu nome não vai ser mais Oséias. Né? Quando você vai ver lá na outra lista, está Oséias ainda. Seu nome vai ser Josué, que significa a salvação vai vir por você. O povo vai conquistar por você. Às vezes a gente quer ser Oséias, prezado, deixado de lado. Mas Deus falou, você vai ser Josué. Porque a salvação da sua casa, a salvação da sua família vai vir por você. Aí, Deus vai falar sobre mais ofertas e vai relembrar o povo de novo que eles têm que comemorar a Páscoa. Já se passou um tempo. Aí tem as festas. A gente vai falar sobre cada uma festa fala sobre uma promessa de Deus. Mas eu vou para o capítulo 30, que ela fala sobre as promessas do Senhor e a vingança dos medianitas, que é o capítulo 31. Por quê? Porque o povo de Israel, ele se refez. Só que eles esqueceram de Midian. E aí, por isso, eles acabaram sofrendo e pagando. Só que eles venceram, eles superaram a guerra. E quando
eles superam a guerra, é dividido o despojo entre eles, porque agora eles já não têm aquela mentalidade mais de escravo. Agora eles são livres e guerreiros. Eles são pessoas que conhecem a lei. Deus fez tudo isso para trazer ele para esse momento. Aí fala sobre os filhos de Rubem que tiveram sua parte da herança. Aí vai falar sobre o percurso no deserto e a chegada do povo aos limites de Canaã. Por quê? O povo conquistar, ele precisa chegar. E no capítulo, olha que interessante. Sabe as mulheres que eu falei lá atrás? Que Deus lutou por elas? Vai aí, Vitor, é o próximo. As mulheres que eu falei lá atrás, que Deus lutou por elas, que foi a voz de Deus. Põe o capítulo 31 aí. Põe do 33. O percurso da terra. Eles chegam ao percurso. Por quê? Deus preparou eles para chegar na onde? Canaã. Deus preparou nós para chegar na onde? Mas Deus teve que fazer toda aquela limpeza lá atrás para que o povo entendesse que a terra era deles. Aí, quando eles chegam ao limite de Canaã, a primeira coisa que acontece, Moisés sobe e vê a terra pela última vez e morre. Depois, a cidade de refúgio é dividida para os levitas. O que é interessante da gente analisar isso aqui? Quem sabe o que é uma cidade de refúgio? Ninguém? Segundo a teologia divina. Cidade de refúgio é a cidade que era separada para os levitas. Todo aquele que era acusado de um crime, que não foi ele que cometeu, para as pessoas não poderem se vingar dele, ele poderia pedir refúgio nessa cidade, até que seu crime ou passasse, ou fosse comprovado quem foi que matou. Se ele estivesse na cidade, e fosse comprovado que foi ele que matou, os levitas tinham que matar ele. Mas, quando você vai ver, para Deus é tão importante que ele pôs num salmo isso aí. Ele pôs que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele tem que pedir ao levita que proteja ele, porque ele ia acusar de um crime, não foi ele. Ele ainda tem os traços do mundo. Às vezes as pessoas julgam ele. Aí ele tem que ir até a cidade de refúgio para que, sim, alguém que é sacerdote, alguém que tem uma ligação com Deus, venha os julgar. E o livro termina dando a herança a quem Deus prometeu, que é as filhas de Zelofade. O interessante de você ver é que Deus falou lá no capítulo 33, elas esperaram até o final para ter sua promessa. O povo já está conquistando a terra aí. E Deus falou que elas teriam a sua parte da terra e Deus o cumpriu. E é a parte mais linda, porque do 33 ao 36 é Deus fazendo e cumprindo as promessas que ele fez a Israel no deserto. Porque o deserto, ele tem que passar. O deserto é para nos ensinar algo. Mas não é para a gente viver lá. A gente tem a herança, a gente tem a promessa. E aqui, irmãos, eu encerro oração, passei um pouquinho do meu tempo. Mas vamos colocar de pé, vamos orar. Se quiser o slide, irmão, pede lá no grupo que eu vou mandar para vocês. Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus cumpridor de promessas. Sabendo, Pai, que, como está escrito em Números, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Te peço mais uma vez, Pai, faz, Senhor, com que, Senhor, entremos
no deserto, mas que, como com o povo, o Senhor nos ensine lá, faça nós caminharmos lá, para, Senhor, herdarmos a herança, herdarmos a terra, como foi no final desse livro, Pai, que é incrível, que é Números, que o Senhor possa entrar perante o nosso coração, Senhor, e cumprir cada promessa que é o Senhor que tem feito sobre as nossas vidas, mas que a primícia da salvação seja a maior promessa que tenhamos, e que o Senhor possa nos guiar e trabalhar a nossa vida, para que não se seduzemos com as coisas desse mundo, mas se transformemos pela Tua vontade, assim como está escrito na Tua palavra. Assim te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Doutora Lídia. Glória a Deus, amém. Deus é bom, hein? Vocês não vão mais esquecer o que acontece no livro de Números. Né? Bem detalhado, Alan. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. Domingo nós vamos ter aí um culto abençoado para a glória de Deus. Eu gosto de ver o pastor Renilson pregar. Eu gosto da palavra dele, uma palavra muito boa. E quem vai estar aqui? E mais um povo mais, né? Traz mais um, chama os vizinhos. E vai ser uma palavra abençoada, eu acredito. Amém? Vamos nos colocar de pé. Sexta-feira, nós temos a EBA. Quem vai vir para a EBA na sexta? Gente, vamos trazer um café? Pãozinho? Um presunto? Quem sabe a gente faz até um caldo, né? Que é nesse frio. Se tiver frio, né? A gente inventa alguma coisa aí. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por esse ensinamento, Senhor, que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Leva a Tua igreja para casa, guardados e protegidos, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. A igreja diz: Deus abençoe a todos e até sexta.